Começando então a terceira parte da aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns autores que vocês tiveram em Teoria Política 1, para a gente conseguir compreender o que eles entendiam, ou alguma noção vaga, eu diria assim, de democracia. Primeiro a gente vai falar do Hobbes, tá? O primeiro contratualista que vocês estudam, que nasce em 1588 e falece em 1679. Segundo David Held, ele tem uma interpretação, na minha opinião, polêmica, porque ele vai dizer que Hobbes ele reúne um dos principais elementos do liberalismo. Tá? Para compreender isso, é preciso só a gente retomar um pouco a aula lá, há um ano atrás, quando vocês tiveram Teoria Política 1, e lembrar que, primeiramente, na concepção hobbesiana, os indivíduos estavam isolados, né, no estado de natureza, e dessa natureza humana igualitária surgiria o estado de guerra permanente, que é justamente aquilo: sem uma organização capaz de proteger o indivíduo. Ele tem frases muito clássicas, né, tanto que é atribuído àquela ideia de o homem é o lobo do homem, que não está escrito isso, que eu saiba, em parte alguma, né, do pensamento de Hobbes, mas ele mais ou menos transmite esse aspecto quando ele fala do seu estado de natureza humana, porque justamente os humanos são iguais, ninguém é super-homem, mas que alguns homens são mais fortes, ou a associação entre 2, 3 homens pode resultar numa violência contra um homem, contra uma mulher, evidentemente, e o Estado é ele quem vai realizar a possibilidade de uma convivência mais harmoniosa, né? Esse pacto. Então, ao sair do estado da natureza, deve haver um pacto. Então, isto é talvez o primeiro elemento clássico, segundo David Held, sobre o elemento do liberalismo, que é a questão da legitimidade. Eu já falei sobre isso. Aquiescência, consentimento. Ou seja, no pacto social, naquele contrato, por isso chamado contrato social, ele é dado um consentimento a essas pessoas, a esse Estado. Ok? Dito isto, então é importante a gente entender por que talvez seja um germe do liberalismo já em Hobbes, porque ele vai defender, por exemplo, a vida humana, tá? Ele tem passagens bem importantes, apesar da maneira como qual ele resolve esse problema, que é a partir do príncipe, né? Com aquela espada, enfim, que é a capa do livro dele, que representa a lei e a ordem, ok? Representa o absolutismo. Esse sim, né, o autor mais claramente identificado como talvez o primeiro autor liberal, né? Claro que a gente, em teoria política, a gente sempre fica receoso em falar o primeiro, etc., o primordial, mas aqui eu acho que tem uma certa tranquilidade em colocar o John Locke como o pai, né, o pai, que nem diriam, um famoso padre aqui, brasileiro. Ele nasce em 1632 e morre em 1704, tá? Uma geração um pouco posterior a Hobbes. Diferentemente do estado de natureza hobbesiano, Locke, o pacto é de consentimento, né? Ou seja, há problemas no estado de natureza, enfim, mas os homens, por livre e espontânea vontade, diríamos assim, ou por uma questão de necessidade, fazem com que eles se agrupem e formem as sociedades, formem os estados. Então, ao inaugurar essa posição dele, ele vai mostrar o liberalismo. O que é o liberalismo, né? O que significa isso? Ele significa, o liberalismo, um conjunto de direitos que vão ser necessários para preservar a vida, a liberdade e a propriedade privada. Tá? Então, esses três elementos, vida, liberdade e propriedade, eles são os elementos essenciais dentro da inauguração do liberalismo, quando os seres humanos reconhecem a necessidade de proteção a essas três entidades. Obviamente, a questão da proteção à propriedade, ela é uma questão bastante discutida dentro do universo das ciências humanas, né?
e ela vai ter uma outra tipo de interpretação em outros autores, mas aqui ela é essencial, tá? Rousseau, que é o autor mais difícil, pelo menos eu sempre tive essa impressão nessa compreensão do seu pensamento, que ele morre ali um pouco antes do estouro da Revolução Francesa, 1712 a 1778. Ele é chamado um democrata radical. Por que ele é radical? Porque justamente para ele a soberania popular ela não pode ser representada. Repito, não se representa a soberania popular, vontade popular não se representa. Então ele tem uma passagem que ele diz o seguinte no contrato social que ele escreve: o povo inglês se pensa livre, está muito equivocado, somente o é durante a eleição dos membros do parlamento. Enquanto são eleitos, é escravo, não é nada. Ou seja, aqui ele faz uma crítica ferrenha, essa ideia de que a gente pode, então, delegar, passar para alguém a nossa soberania, a nossa vontade, o nosso interesse, e esses vão exercer de uma maneira boa, de uma maneira a representar o nosso interesse. Então ele não acredita nisso. Inclusive Rousseau, ele é um dos grandes, digamos assim, pensadores que depois vai desencadear na Revolução Francesa. O próprio Marx tem umas leituras, ao meu ver, interessantes sobre o pensamento de Rousseau, embora muitas vezes não mencione isso claramente, tá? Claro que é importante compreender o contexto. Eu já falei nessa disciplina, eu acho que século XVIII falar democracia ou falar num parlamento representativo inglês ainda é um tanto quanto duvidoso, dado que nem 10% naquela época da população inglesa tinha direito a voto na Inglaterra no século XVIII, né? Não estamos falando do século XIX, mas do século XVIII, que é o século de Rousseau. Então também a gente tem que avaliar esse tipo de consideração. Ok, pessoal? Então, eu mostrei para vocês 3 exemplos, né, de como se encaixa um pouco essa questão de liberalismo, de liberdade, de representação política em clássicos. Obviamente é só uma síntese, vocês já tiveram esses autores e falaram sobre outras questões que aqui nós não vamos voltar, mas simplesmente foi uma síntese para a gente conseguir compreender como é que funciona esse processo democrático, para a gente chegar aqui no século XX e XXI de uma maneira um tanto mais clara para nós e mais elucidada a noção de democracia. Há uma questão, então, importante, pessoal, que eu preciso falar para vocês. Em verdade, nós temos 3 elementos, tá, que a gente pode, digamos assim, pensar como um triângulo, né? Pensar um triângulo assim, mais ou menos, tá? Que olha só o que é o triângulo do professor, né? Mas muito mal feito. Poderia ter aberto aqui um CorelDRAW, alguma coisa para desenhar para vocês. Eu não tenho quadro aqui para demonstrar para vocês, mas eu quero que vocês pensem num triângulo. Pelo amor de Deus, vocês conseguem imaginar um triângulo, né, pessoal? Vocês tiveram geometria. Que democracia atualmente ela é um encontro basicamente entre representação política, entre democracia, a democracia antiga de soberania popular, autoridade do povo, e também de liberalismo. Por isso que muitas vezes eu gosto de dizer, hoje nós estamos falando de uma democracia liberal representativa, que são 3 coisas diferentes. Primeiro, eu falei até agora de democracia. Agora eu estou falando de representação. Esses autores clássicos, até o século XIX, tá? Eles falavam de democracia e dava que muitas vezes, embora não fosse claro, mas com um certo tempo eu comecei a perceber isso, quando eles falavam de democracia, eles falavam pensando lá atrás, pensando no modelo ateniense. Autores como Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, tá?
É evidente que eles já imaginavam um certo controle de sistema político, uma certa república diferenciada, como Montesquieu, com o seu modelo de 3 poderes e tal, de freios e contrapesos, lá os federalistas. É óbvio que eles já imaginavam um modelo político diferente para as épocas que eles já estavam vivendo, que era século XVIII, século XIX. Agora, pensar que democracia é representação política, isso eles não pensavam. Isso eles estavam começando a ser criados. Vocês conseguem perceber a diferença? Porque, pessoal, a história do parlamento inglês, que é sempre a grande referência em representação política, é uma história de séculos e séculos. De várias conquistas, de desafios, de voltas, de retornos. Enfim, ele é uma história diferente de uma história para a gente falar sobre democracia. A origem, inclusive, pessoal, o que é o parlamento? Né? O professor, como é que é? Me explica a origem, enfim. Quando vocês veem nos filmes, quando vocês veem nas interpretações sobre, e depois discutem história, absolutismo, enfim, etc., os reis, o Rei Sol, Luís XIV, nós vemos aqueles conselheiros, né? Nós vemos aqueles conselheiros ali, aquele bando de, alguns diziam até puxa-saco, dependendo de alguns, ao volta do rei. Aos poucos, pessoal, essas pessoas que estavam ali por volta do rei, que muitas vezes no passado eram a nobreza, evidentemente, tá? Eles começavam a opinar, ó fulano lá, até porque o rei, ele não, imagina naquela época ele precisava de uma ajuda para saber, inclusive, como é que estava a situação política de uma região do país e tal. Assim, vamos pensar a França, por exemplo, com o Rei Sol, né, que se colocou acima do Estado sou eu, né? Mas se precisava, enfim, desses conselheiros. Então, pouco a pouco, com o avanço dos tempos, esse grupo de pessoas, esses conselheiros, essa corte, né, na Espanha chamada corte, em Portugal também, ela começa a ter uma influência política importante, né? E às vezes ela começa a dizer não para os reis, que o caso inglês é um caso mais específico quando a gente analisa, por exemplo, a Revolução Gloriosa, no final do século XVII. Tá? Que também tem retornos, enfim, etc. Não é uma história tão fácil a gente evidentemente falar em pouco tempo. Mas o fato é que com o tempo esse agrupamento em torno do rei começa a cobrar um pouco mais de postura do rei, começa, inclusive depois tem aquela frase lá acho que dos americanos frente à Inglaterra antes da independência, ou no taxation without representation, tá? Eu sei que meu inglês não é dos melhores, mas, ou seja, nós não vamos pagar impostos se não nós tivermos representação, e começa então a haver assim uma cobrança maior, né, para com os reis, até um enfraquecimento político dos reis, como a gente pode, por exemplo, perceber na Inglaterra hoje, quando a gente fala na política, governa que tem poder que nem a rainha da Inglaterra, e quando a gente fala não tem grandes poderes, ok? A não ser mais simbólicos do que já teve há séculos e séculos atrás a família real inglesa, por exemplo. Então, tudo isso eu falei para mostrar para vocês que a representação, ela se encontra basicamente, ou começa, digamos, sabe aquele casamento, eles começa a ver entre representação e democracia, para a gente dizer que democracia é representação política, mais ou menos aqui, ó, tá? No século XIX, meados do século XIX, com John Stuart Mill, talvez com alguma coisa de Tocqueville, que vocês também já viram esses dois autores. Porque aqui já começa uma ideia de que a democracia, ela se dá no parlamento, ela ocorre dessa maneira, já há uma organização política dos partidos ainda muito incipiente, né? Ou seja, a forma como se dá essa organização, a forma como se dá essa maneira de pensar é que começa a ver paulatinamente, desde o século XIX, essa relação entre democracia e representação política, porque hoje, quando nós falamos democracia, a gente não fala democracia direta, né? A gente sempre fala sobre representação política. A questão do tamanho, pessoal. Como assim, professor? O que você está falando? Questão do tamanho? Estou desconfiado. Não, calma lá, não vamos pensar bobagem. A democracia moderna, ela é muito maior, né, do que na democracia dos clássicos.
tá? Então, como vão existir autores que vão defender mais uma democracia com um papel maior, democracia participativa, né? Aqui se debateu muito no caso de Porto Alegre, por exemplo, a experiência dos orçamentos participativos, que Porto Alegre teve esse destaque, inclusive em termos de discussão lá desde o final da década de 80 e início da década de 90, né? E ainda que, como eu disse para vocês, essa questão das redes, do aumento da expansão da internet pudesse aumentar a participação, há muitos problemas. É só ver os debates que hoje a gente vê nas redes sociais, né, pessoal? Aqui é um exemplo que o Dow fala sobre o custo da democracia participativa. Ou seja, o custo que levaria, tá, as pessoas a ter de participar tanto assim, né? Então aqui ele, por exemplo, coloca uma tabela onde ele fala a quantidade de minutos, né, por pessoa, e o número de pessoas e quanto tempo levaria em horas e depois dias de 8 horas. Então, por exemplo, se tivesse 10 pessoas que debatessem 10 minutos, nós levaríamos 2 horas de debate. Uma reunião de condomínio. Tá? Se fosse 50, já levaríamos 8 horas, um dia inteiro só para ficar debatendo. Se fosse 500, 83 horas, 1.000 pessoas, 167, 10.000 pessoas, que para os estados nacionais de hoje em dia não significa nada, ficaríamos apenas somente isso, né, pessoal? 208 dias somente para debater, debater e debater. O que o Dow tenta mostrar, e aqui para alguns professores de democracia participativa, eu não quero parecer covarde, eu sei que a maneira como se fala é de uma maneira muito mais complexa, enfim, etc. Mas ele está mostrando que existe um custo, o custo de tempo, o custo de participação, né? O custo de debate, tá? E isso é importante a gente considerar. Evidente que a maneira pelo qual ia se dar, provavelmente muito poucas pessoas iam debater, o que já reduziria bastante o chamado debate público. Afinal, eu acho que a construção de consensos é importante todo mundo debater. Em reuniões onde todo mundo participa é muito mais fácil a gente encontrar consensos, embora ela seja muito mais lenta. Ora, dirá um professor de vocês que está acostumado a reuniões intermináveis da Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Com várias reuniões até chegar a um consenso. Isso já aconteceu. Então, pessoal, ele só está dizendo aqui, o autor, que existe esse custo. Então, que muitas vezes tu ter uma espécie de modelo organizativo que permita a participação política das pessoas, ele é um modelo que ele deve ser levado em conta isto, né? A maneira pelo qual as pessoas adquirem essa participação política. Então, aqui nós temos um dilema de Dow, né? Quanto mais cidadãos uma unidade democrática contém, menos cidadãos podem participar diretamente das decisões do governo e mais eles têm que delegar a outras pessoas essa autoridade. Obviamente que, como ele delegando essas funções, há um distanciamento entre o interesse do representante e do representado, das elites. Pessoal, tomem cuidado. Quando eu falo elites aqui, eu não sempre falo elite econômica, tá? Elites existem várias, é só vocês estudarem entender as elites. Elite parlamentar, elite governamental, sabe? Elite econômica, elite burocrática, os ministros, por exemplo, aqueles que também influenciam em tomadas de decisões políticas importantes. Então, tomem cuidado nessa interpretação de elites, né? Ou seja, há um distanciamento no caso aqui das elites políticas, ou seja, muitas vezes a gente acha que está muito distante o que a gente quer enquanto interesse, enquanto cidadão, e o quanto se há decisões políticas que se distanciam muito dessa responsabilidade ou dessas políticas públicas que as elites políticas, as elites burocráticas, as elites do judiciário, por que não, né, colocam em prática no país. Ok, pessoal? Então, isto é um dilema de quando a gente cresce. Pessoal, dado que a gente já tem mais ou menos cerca de 50 minutos de aula dado e que eu gostaria de falar com mais calma sobre essa questão de liberalismo, eu vou então encerrar essa disciplina por aqui, essa nossa quinto encontro. Leiam, aproveitem que como não tem uma atividade, eu não vou dar atividade neste encontro,
para dar uma atividade maior no encontro que vem, né, da semana que vem, da atividade síncrona, que daí a gente conclui essa introdução à democracia, tá? Aí eu vou pedir uma atividade maior. Então, por favor, leiam sobre a democracia de Dow. Eu sugiro um capítulo pelo menos, mas se vocês tiverem a oportunidade de ver outros capítulos, vai ser melhor ainda, tá? É um livrinho curto, tá disponível no Moodle, tá disponível na internet. Leiam, se preocupem, né? E aproveitem esse tempo justamente para estudar, tá, pessoal? Então, semana que vem vou lançar outro vídeo aqui com outra atividade assíncrona. Espero poder ter ajudado um pouco, né, contribuído um pouco a decifrar melhor o que é democracia. Era isso, forte abraço, bom feriado de Páscoa!